Olá, pessoal! Sejam bem-vindos para mais uma aula de Direito do Trabalho aqui do curso PET. O tema da aula de hoje são fontes e princípios do direito do trabalho. As fontes do direito do trabalho podem ser classificadas como fontes materiais ou formais. As fontes materiais são aquelas produzidas no momento pré-jurídico, influenciadas por fatores econômicos, sociológicos, políticos, filosóficos, que auxiliam na formação e transformação das normas jurídicas, como, por exemplo, uma greve de trabalhadores por melhores condições de trabalho ou novas condições de trabalho. Já as fontes formais são aquelas que ocorrem no momento propriamente jurídico, na qual a regra já está materializada e exteriorizada com a produção da norma jurídica. As fontes formais, elas podem ser heterônomas ou autônomas. As fontes formais heterônomas são aquelas em que a formação da norma é materializada por um terceiro, por um agente externo. Comumente é o Estado, como, por exemplo, com a CLT é um exemplo de fonte formal heterônoma. Já as fontes formais autônomas, não há a participação desse terceiro, mas sim dos próprios destinatários das regras produzidas, como, por exemplo, as negociações coletivas. Nesse slide, eu trago mais alguns exemplos de fontes formais heterônomas e autônomas. As fontes formais heterônomas, nós temos a CLT, a Constituição, as leis complementares, ordinárias, medidas provisórias, decretos, súmulas, decisões. Já como fontes formais autônomas, nós temos as negociações coletivas, por meio de convenção coletiva, acordo coletivo, e o artigo 8º da CLT traz o costume também como uma fonte do direito do trabalho. As normas jurídicas, elas podem ser regras e princípios. Hoje, nós trabalharemos os princípios do direito do trabalho. Iniciaremos o estudo com o princípio da proteção. É o princípio que rege todo o ordenamento jurídico laboral, pois confere ao empregado uma superioridade jurídica, capaz de lhe garantir mecanismos destinados a tutelar propriamente seus direitos mínimos, estampados na legislação laboral vigente. Essa superioridade jurídica é conferida ao empregado justamente por, na relação jurídica laboral, ser o empregado a parte mais vulnerável e por suficiente que necessita dessa tutela especial. Esse princípio ele pode ser alcançado a partir de 3 variáveis. A primeira é o princípio da avaliação in dubio pro operário. Ele induz o intérprete, ao analisar entre 2 ou mais interpretações possíveis, a adotar aquela mais favorável ao trabalhador. A segunda variável é o princípio da utilização da norma mais favorável, correspondente à aplicação da norma da fonte mais favorável, seja ela uma lei, um decreto, uma medida provisória, ou seja ela uma fonte autônoma, como um costume, uma negociação coletiva ao trabalhador. O princípio da aplicação da condição mais benéfica, também conhecido como manutenção da condição mais benéfica ou da inalterabilidade contratual em PEJs, ele tem uma aplicação prática no artigo 468 da CLT, que dispõe que nos contratos individuais de trabalho só são lícitas as alterações por mútuo consentimento e, desde que elas não resultem, direta ou indiretamente, em prejuízos para o empregado, sob pena de nulidade dessa cláusula. O princípio da irrenunciabilidade de direitos, ele também é chamado de princípio da indisponibilidade de direitos ou princípio da irrogabilidade. Por meio dele, presume-se que há um vício na manifestação da vontade do empregado quando ele se manifesta no sentido de renunciar a algum direito laboral seu, seja na formação ou na execução do contrato. O artigo 9º, ele traz para nós que serão nulos de plenos direitos os atos praticados com o objetivo de impedir, desvirtuar ou fraudar os preceitos da
CLT. Esse princípio, contudo, ele não é absoluto. Ele comporta duas exceções. Eu falarei de uma agora nesse vídeo, que é a súmula 276 do TST, onde se admite a renúncia do aviso prévio pelo empregado no caso dele comprovar que já tem um novo emprego. É importante diferenciar a renúncia da transação. A renúncia, ela é vedada, conforme nós vimos pelo artigo 9º, porque ela é um ato unilateral, que recai sobre um direito atual e certo do empregado. Por outro lado, a transação ela já é admitida, porque é um ato bilateral, onde se tem concessões recíprocas que envolvem questões fáticas ou jurídicas. Só se admite a transação dos chamados direitos duvidosos, que eles nunca são direitos líquidos e certos, porque nesse caso, se houver uma transação sobre um direito líquido e certo, será uma renúncia, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Nós temos uma única possibilidade de transação extrajudicial, que está prevista no artigo 625 da CLT, que trata sobre a comissão de conciliação prévia. Essa distinção entre renúncia e transação, ela caiu no exame da ordem de 2007, quando ainda não era unificado. Eu trouxe a questão para nós termos uma noção de como seria uma aplicação prática do princípio da irrenunciabilidade dos direitos trabalhistas. Bom, o enunciado diz que, tendo em vista o princípio da irrenunciabilidade de direitos trabalhistas, é correto afirmar que se veda apenas a renúncia, mas se aceita a transação sobre determinados direitos quando houver expressa previsão legal para tanto. É o que nós havíamos diferenciado no slide anterior. O nosso terceiro princípio é o da continuidade da relação de emprego. Como regra, o contrato de trabalho ele é pactuado por prazo indeterminado. Somente em casos excepcionais é que se admite o chamado contrato a termo, aquele que ocorre com um prazo determinado. Essa presunção de que os contratos são por tempo indeterminado, ela confere ao empregador o ônus da prova do despedimento do empregado. Esse é o entendimento previsto no enunciado 212 do TST, que dispõe, na parte final dele, que o princípio da continuidade da relação de emprego constitui presunção favorável ao empregado, sendo o ônus de provar o término do contrato de trabalho do empregador. O princípio da continuidade da relação de trabalho, ele também já caiu no exame da ordem em 2009. Eu trouxe essa questão também para a gente ter uma aplicação prática. Ao término da relação empregatícia, quando negados a prestação do serviço e o despedimento, o ônus da prova é do empregado ou do empregador? Como nós vimos, o ônus da prova é do empregador, pois vigora o princípio da continuidade da relação de emprego. Essa resposta ela traz, a transcrição literal do enunciado da súmula 212 do TST. Bom, o princípio da primazia da realidade é um princípio muito utilizado na prática do direito do trabalho. Ele também é chamado de princípio do contrato-realidade, ou de princípio da realidade, onde se estabelece que a verdade real prevalecerá sobre a verdade formal, ou seja, o que importa é a realidade dos fatos. E com isso, os fatos prevalecerão sobre as cláusulas contratuais e os registros documentais, ainda que eles sejam em sentido contrário. A prática concreta, aquela que é efetivada ao longo da prestação de serviço, também chamada de prática habitual, ela altera o contrato pactuado, gerando novos direitos e obrigações. Desse modo, o conteúdo do contrato não se limita exclusivamente ao transposto no instrumento inscrito. Contudo,
tem que se ter cuidado, principalmente na prática, né, da advocacia, porque esse princípio ele pode ser utilizado tanto para favorecer, mas também pode ser utilizado contra o empregado. Alguns exemplos do princípio da primazia da realidade eu trouxe aqui nesse slide. O primeiro, ele traz a inteligência da súmula 338, item 3 do TST, que versa sobre o ponto britânico, onde os cartões de ponto eles são considerados inválidos como meio de prova quando se tem, invariavelmente, o horário de entrada e saída uniforme, no que tange às horas extras. Desse modo, passa a ser do empregador o ônus da prova de que o empregado não fazia, né, as horas extras. Esse princípio também é muito utilizado para impedir procedimentos fraudatórios praticados por parte do empregador, como, por exemplo, a descaracterização de uma relação civil de prestação de serviços em que se verifique concretamente, no cumprimento do contrato, todos os elementos fáticos e jurídicos da relação de emprego. Nós veremos nas próximas aulas quais são esses elementos. Mas, assim, eu trago rapidamente aqui que a relação de emprego ela é formada por um trabalho prestado por uma pessoa física, com pessoalidade, sem eventualidade, com onerosidade e sob subordinação. Trago também essa questão da prova de 2007, onde afirma que, tendo em vista o princípio da primazia da realidade, para o direito do trabalho, a verdade real deve prevalecer sobre a forma, conforme nós vimos, né, na definição do slide anterior sobre o referido princípio. Também é utilizado, né, na prática o princípio da não discriminação, que veda que o trabalhador seja discriminado por qualquer razão, seja de cor, raça, credo, identidade, sexo ou opinião, tanto no momento da sua admissão quanto durante a execução do contrato. Por fim, eu trago o princípio da intangibilidade salarial. Esse princípio ele é muito importante e ele está sendo muito debatido atualmente nesses tempos de pandemia do coronavírus. O salário ele possui natureza alimentar, pois por meio dele se visa prover os alimentos necessários ao trabalhador e à sua família. Por conta disso, o ordenamento jurídico ele confere proteção ao salário. Uma dessas proteções é contra condutas abusivas por parte do empregador. Desse modo, o empregador não pode reter, atrasar, sonegar ou realizar descontos indevidos, não previstos em lei ou em negociação coletiva. Além disso, o pagamento do salário, por exemplo, ele não pode ser estipulado por um período acima de um mês e também ele deve ser efetuado contra recibo assinado pelo empregado, justamente para evitar, né, fraudes. Também se tem uma proteção do salário contra os credores do empregado. O artigo 833 do CPC traz a impenhorabilidade do salário. De igual forma, também se protege o salário dos credores do empregador. Na falência, se tem a preferência dos créditos trabalhistas por eles serem alimentares. Uma das variáveis do princípio da intangibilidade salarial é o princípio da irredutibilidade salarial. Ele tem previsão constitucional no artigo 7º, inciso 6 da Constituição, onde se dispõe que, como regra, se tem a impossibilidade de se reduzir os salários. Contudo, a própria Constituição faz a ressalva de que o salário ele pode ser reduzido por meio de negociação coletiva,
onde nessa negociação coletiva é obrigatória a participação dos sindicatos. Contudo, esse mês, especificamente, durante toda essa pandemia do novo coronavírus, o plenário do STF flexibilizou mais uma vez o princípio da intangibilidade salarial. Por maioria, manteve-se a eficácia da regra prevista na MP 936 de 2020, onde se autoriza a redução da jornada de trabalho e do salário, como também a suspensão temporária do contrato de trabalho por meio de acordos individuais, ou seja, acordos entre empregador e empregado. E o STF entendeu também que são considerados válidos esses acordos individuais, independentemente da anuência dos sindicatos da categoria. Esse julgado ele é muito importante nesse momento que nós estamos vivendo. E ele está sendo muito debatido na seara do direito do trabalho. A prova da ordem, ela não costuma cobrar muita jurisprudência. Contudo, ela é uma prova muito atual, muito interdisciplinar. E por essa razão, eu chamo a atenção a esse julgado do STF, porque ele está sendo muito debatido, ele está sendo muito importante nesse momento, né? E também a MP 936 de 2020, talvez ela não seja cobrada nos próximos exames da ordem. Isso vai depender da previsão do edital. Então, eu faço esse alerta para vocês. Se no edital do exame da ordem vier a previsão da MP 936 de 2020, eu atentaria especificamente para esse julgado e para o princípio da intangibilidade salarial, uma vez que pode ser muito provável que ele venha cair no exame da ordem. Eu trouxe essa questão da prova de 2017, que cobrava o princípio da intangibilidade salarial conforme a Constituição. Vinha a transcrição integral do dispositivo. E essa questão dispõe que não poderia ser feita a redução por acordo individual. Por não haver previsão legal, logo ela seria inválida. Naquele contexto da prova de 2017, essa questão está correta. Contudo, com esse novo entendimento do STF, ela já estaria incorreta. Então, eu trago esse exemplo só para vocês se atentarem que é importante se manter atualizado para o exame da ordem. Bom, a nossa aula de hoje já está se encerrando. Eu espero que vocês tenham aproveitado essas dicas e despertado, interesse pela área um pouquinho do direito do trabalho. E eu aguardo vocês na nossa próxima aula. Obrigada e até lá!